Olá, pessoal. Retornando então à nossa aula de norma e regulamentação, ok? Vamos lá. Continuando, tá? A capacitação dos supervisores de entrada deve ser realizada dentro do horário de trabalho, com o conteúdo programático estabelecido no subitem 33.3.5.4, acrescido de. Então vamos lá. A capacitação, tá? A formação do supervisor difere dos funcionários e vigia. É uma outra formação, uma outra capacitação. Inclui outros conhecimentos que não estão muito interligados, uma coisa ou outra, tá? Identificação dos espaços confinados, critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de risco, conhecimento sobre práticas seguras em espaços confinados, legislação de segurança e saúde no trabalho, programa de proteção respiratória, área classificada e operações de salvamento. Então, o supervisor ele tem que saber a identificar espaço confinado, tá? Critérios de indicação de uso de equipamentos e controle de riscos. O uso dos equipamentos e o controle de risco é obrigação dele. Práticas seguras em espaços confinados também. A legislação de segurança e saúde do trabalho ele tem que saber. Tá? Programa de proteção respiratória também, tá? Operações de salvamento em caso de uma emergência, ele também tem que saber. Todos os supervisores de entrada devem receber capacitação específica, com carga horária mínima de 40 horas para a capacitação inicial. Então, para ser supervisor de entrada de espaço confinado, ele tem que ter 40 horas em sua iniciação. Depois ele vai fazendo no mínimo as 8 horas periódicas anuais, tá? Os instrutores designados pelo responsável técnico devem possuir comprovada proficiência no assunto. Bom, então, o instrutor está designado pelo responsável. Enfim, o supervisor deve possuir conhecimento, tá, em espaço confinado para exercer essa função. Ao término do treinamento, deve-se emitir um certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, especificação do tipo de trabalho e espaço confinado, data e local de realização do treinamento, com assinatura dos instrutores e do responsável técnico. Então, olha só, o curso, quando é ministrado tanto para o funcionário, para o vigia ou para um supervisor, tá? Ele deve ser ministrado por um instrutor, por um professor formado nessa área. Então, se você vai dar NR33, logicamente tem que ser um professor em segurança do trabalho, um professor dessa área, que tem NR33, tá? E ao término desse curso, deve emitir um certificado com o nome do trabalhador, todo o conteúdo que ele estudou, a carga horária, especificando o tipo de trabalho, espaço confinado, data e local da realização de realizou o curso. E o treinamento, claro, com a assinatura do instrutor e do técnico responsável. Uma cópia certificada deve ser entregue ao trabalhador e outra cópia deve ser arquivada na empresa ou no curso. Emergência e salvamento. O empregador deve elaborar e implantar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados, incluindo no mínimo. Então, é obrigação do empregador, tá, toda essa parte de emergência e salvamento, implementar procedimentos de emergência e resgate quando se trabalha em espaço confinado. Descrição dos possíveis cenários de acidente obtidos a partir da análise de risco. Então, feito a análise de risco, a APR, né? Então, quando o supervisor faz essa análise de risco, o empregador já deve vir com todo o aparato de emergência e resgate, sabendo daquele risco que vai ocorrer. Descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executados em caso de emergência. Também é responsabilidade de fornecer, não de fazer, mas de fornecer do empregador. O supervisor atender. Seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca e resgate. Então, a seleção de técnicas de uso dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca e resgate, primeiros socorros e transporte de vítima, todas essas condições o empregador tem que fornecer, tá? Acionamento de equipe responsável, pública ou privada, pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros, para cada serviço a ser realizado.
Então, também é obrigação de fornecer, tá? O empregador, tá? E de utilizar o supervisor e o vigia, né? Acionar. Exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidente de espaço confinado. Então, um treinamento, aquele famoso treinamento anual, né, de mínimo 8 horas, né, com salvamento de possíveis cenários de acidente. E, trabalhando com funcionários nas possíveis situações de acidente, como ele vai poder reagir em cada situação. Então, é o seguinte, meus amigos, um treinamento de atualização, de como lidar com incidentes, com necessidade de salvamentos, né, e tudo mais, espaços confinados, esse treinamento tem que ser anual, não tem jeito, você tem que estar tendo contato com o ensinamento, tá? O pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão física e mental, precisamos entrar, compatível com a atividade a desempenhar. Então, o funcionário tem que estar bem fisicamente, mentalmente também, tá? Com a atividade que vai desempenhar. A capacitação da equipe de salvamento deve contemplar todos os possíveis cenários de acidente. Bom, a equipe que for fazer resgate e salvamento, eles têm que ter noção de todos os riscos que podem acontecer naquele espaço confinado, ele tem que levar em consideração qualquer risco iminente que possa vir a acontecer, ele tem que ter o conhecimento de risco e também ter acesso à PET, né? Que isso informa muito bem o quadro daquele espaço confinado, identificando na análise de risco, como eu falei. A equipe tem que ter acesso à APR e à PET, não tem nem que se discutir, isso é premissa, tá, pessoal? Disposições gerais. O empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para a sua segurança e a saúde de terceiros. Então, é aquilo. O empregador deve garantir que os trabalhadores possam. Então, é o seguinte. Funcionário, vigia, supervisor, viu alguma avaria, alguma coisa que ofereça risco à vida do trabalhador, o empregador deve dar essa liberdade à sua equipe de abandonar o local, tá? Interromper a atividade quando existir risco grave, tá? O empregador, tá? Deve garantir, tá? Que eles podem sim interromper a atividade. É verdade, é proibido fazer uma atividade, tá? Por mais que o empregador obrigue, estando com risco iminente ali na cara, tem que ser interrompido, tem que ser averiguado, tá? Para depois sim recomeçar um trabalho. São solidariamente responsáveis pelo cumprimento da TNR os contratantes e contratados. Então, gente, olha só, todos são responsáveis. O empregador é responsável pelo cumprimento da norma, o supervisor, o vigia e os empregados. Então, cada um com as suas funções. É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaço confinado sem a emissão da permissão de entrar em trabalho. Nunca faça a entrada em um trabalho, em uma área de espaço confinado sem a PET e sem a APR. Você pode pagar caro por isso. Então, meus amigos, estamos finalizando aqui a aula de regulamentação, certo? E estamos vendo algumas considerações importantes a espaço confinado, a função do vigia, a função do empregador, a função do empregado e a função do supervisor. Cada um tem sua função. O empregador tem suas obrigações, o funcionário tem suas obrigações, o vigia tem suas obrigações, o supervisor as suas, certo? Essas funções são intransferíveis, tá? Nenhum funcionário pode ser um supervisor, nenhum empregador pode ser um supervisor, nenhum funcionário pode ser um vigia, nenhum vigia pode ser um empregado, tá? Outra coisa, o supervisor pode até fazer supervisão de vigia, mas o vigia ser um supervisor não pode. Então, até porque o nível de formação e o curso é diferenciado sim, tá? Então cada um tem suas responsabilidades e tem que cumprir com elas para tudo dar certo em um trabalho de espaço confinado, tá?
Com base no conhecimento, eu vou convidar vocês a analisar alguns exercícios propostos. E, havendo dificuldade, a gente consulta lá o que foi dado, tá? Sem nenhum problema. Vamos lá, pessoal. Questão 1. Cabe ao empregador indicar informalmente o responsável técnico pelo cumprimento dessa norma, identificar os espaços confinados existentes somente fora do estabelecimento, identificar os riscos específicos de cada espaço confinado, criar gestão de segurança e saúde do trabalho em espaços confinados. Tempo. Bom, pessoal, letra A, indicar informalmente, indicar formalmente o responsável técnico. Informalmente não está valendo nada. Letra A, errada. Identificar os espaços confinados existentes somente fora do estabelecimento. Que interesse tem o empregador fazer análise de risco em espaço confinado que não é da sua empresa, fora do seu estabelecimento? Isso não é função dele. Letra B, descartada. Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. Pode ser. Criar gestão de segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. Bom, criar gestão, ele não tem que criar e inventar gestão nenhuma. Ele tem que seguir gestão. Ele tem que seguir. Nada pode ser criado ou inventado. Tudo tem que ser seguido, porque já existem as normas a serem seguidas da NR33. Então, pelo amor de Deus, criar, não tem que se criar nada, tem que se seguir algo que já é estabelecido, tá? Que é lei, que é norma. Então, aqui, meu amigo, identificar os riscos específicos de cada espaço confinado, corretíssima. Letra C, podem marcar aí. Também é de responsabilidade do empregador. Letra A, garantir a capacitação periódica dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle de emergência e salvamento em espaços confinados. Garantir que o acesso a espaços confinados somente ocorra após emissão, por escrito, da permissão de teletrabalho, conforme o modelo constante no anexo tal. Avisar as empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a noção de seus trabalhadores sobre o mesmo. Garantir informações anuais sobre os riscos e medidas de controles antes de cada acesso ao espaço confinado. Pessoal, tempo. Vamos lá, pessoal. Olha, letra A, garantir a capacitação periódica, permanente, tá? A capacitação permanente dos trabalhadores sobre os riscos, salvamentos. B, garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão. Bom, garantir que o acesso só ocorre depois da emissão, após a emissão da permissão de entrar em trabalho conforme o modelo. Vamos lá. Garantir o acesso ao espaço confinado somente após a emissão por escrito. Bom, gente, não tem que ser antes, não. Garantir a entrada antes, tá? Então, primeiro se faz a permissão de entrada de trabalho para depois entrar no espaço confinado, né? Então, vamos lá. Então, tá certo. Agora, após a emissão. Vamos ver essa aqui. Essa aqui parece estar correta. Avisar as empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde devem suas atividades. Exigir a noção. Tá errado. Avisar, não. Não tem que avisar. Tem que notificar as empresas, tá? Tem que notificar, avisar, não. E outra coisa, noção dos seus trabalhadores ou exigir a formação. Ninguém vai adentrar no espaço confinado tendo noções, tá? Questão A está errada, questão C está errada. D, garantir informações anuais sobre os riscos e medidas de controles antes de cada... Quer dizer que, então, para fazer a entrada no espaço confinado é anual? Anual ou é toda vez que for entrar no espaço confinado tem que se fazer as medidas de controle e acesso aos espaços confinados? Está errada. Informações constantes, tá? Não é anuais, não, pelo amor de Deus, está errada. A alternativa que se encaixa aqui é realmente, tá, a letra B.
Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão da PET, por escrito. Tá? Primeiro faz a PET, depois entra no espaço confinado. Letra B está correta, as outras não. Isso aqui é a famosa pegadinha. Cabe aos trabalhadores colaborar com a empresa no cumprimento desta norma, utilizar eventualmente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa, arquivar para o vigia ou supervisor de entrada as situações de risco para a sua segurança e saúde de terceiros que sejam do seu conhecimento, memorizar os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação a espaços confinados. Tempo. Bom, meus amigos, memorizar os procedimentos e orientações, não. Eles têm que realmente aprender, né, conceituar, incorporar esses procedimentos, tá, e orientações. Nem pensar. Arquivar para o vigia, tá, as situações de riscos, nem pensar arquivar nunca. Tá? Pelo amor de Deus, não se arquiva nada. Tá? Isso aí é função do supervisor. Essa questão aqui é erradíssima. Utilizar eventualmente os meios e os equipamentos, eventualmente não, permanentemente toda vez. Agora, colaborar com a empresa no cumprimento dessa norma, corretíssima. Marquem aí, a alternativa A está correta. 4. Sobre a gestão de segurança e saúde dos trabalhadores em espaços confinados, podemos afirmar: a gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implantada e avaliada, incluindo medidas de prevenções. Medidas administrativas e medidas pessoais e capacitação são ineficientes para o trabalho em espaços confinados. Descumprir com os procedimentos e orientações recebidos dos treinamentos de espaços confinados. Colaborar com a empresa no cumprimento da NR35. Tempo. Bom, meu amigo, colaborar com a empresa no NR35 quando você for estudar trabalho em altura. Aqui estamos falando de espaço confinado, pelo amor de Deus. Né? Brincadeira. Descumprir os procedimentos e orientações, nem pensar. Medidas administrativas e medidas pessoais são ineficientes, nunca. A alternativa A está correta, marquem letra A. A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas de prevenção. A alternativa A está correta, meus amigos. Marquem aí. Das medidas técnicas de prevenção, podemos afirmar, letra A, identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas autorizadas. Antecipar e aprender com os riscos nos espaços confinados. Proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, biológicos, econômicos e mecânicos. Evitar a implantação de travas, bloqueios, alívios, lacre e etiquetagem. Tempo. Bom, meu amigo, evitar a implantação de travas, bloqueios, pelo amor de Deus, nunca. Tem que fazer a implantação disso, certo? Para a sua segurança. Antecipar e aprender com os riscos. Você aprender depois de você sofrer o risco para aprender, o risco, deixar o risco ocorrer, nunca. Pelo amor de Deus. Identificar e isolar os espaços, evitar a entrada de pessoas autorizadas, de pessoas não autorizadas. Pessoas autorizadas, elas podem entrar, gente. Elas são capacitadas para isso. Então é o seguinte, tá? Proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, econômicos e mecânicos. Correto. Alternativa C. Marquem aí. Essa está certa. Nos espaços confinados é importante. Letra A. Eliminar medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados. Avaliar a atmosfera nos espaços confinados depois da entrada dos trabalhadores para verificar o seu interior é seguro. Manter condições de atmosfera aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos, monitorando-a. Sempre estar ventilando, purgando e lavando o espaço confinado junto ao seu uso. Tempo. Meus amigos, nos espaços confinados é importante eliminar medidas necessárias para a eliminação de controle. Eliminar as medidas? Não. Adotar medidas necessárias para eliminar controle de risco, né? Ou o controle de risco atmosférico confinado. Então, quer dizer, eu tenho que adotar medidas necessárias para eliminar ou controlar o risco. A está errada. Avaliar a atmosfera no espaço confinado depois da entrada do pessoal?
Primeiro o pessoal entra para depois avaliar o espaço confinado, já desmaiou 5 lá dentro. Sem chance. Tá? Sempre está... manter condições de atmosfera aceitáveis na entrada e durante toda... monitorando-a. Tá. Sempre estar ventilando, purgando e lavando o espaço confinado junto ao seu uso. Sim, essas duas sim. Vamos lá. Atmosférica aceitáveis na entrada e durante toda... Sempre está ventilando, purgando e lavando o espaço confinado. Gente, olha só. A alternativa D não se encaixa muito pelo seguinte fato. Sempre está ventilando, né, tudo bem, mas lavando o espaço confinado para o seu uso, como é que você vai ficar toda hora lavando uma galeria de esgoto? Para e pensa. Isso aqui é uma pegadinha. Agora, a letra C, sim. Manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a lição do trabalho, monitorando. Então, essa aqui, a letra C está correta, tá? Marquem aí, alternativa C, tá? A alternativa D, até ventilando, aceita, mas o resto é bobagem, tá? No espaço confinado, é importante evitar a testagem dos equipamentos de medição antes de cada utilização, a ventilação com oxigênio puro, utilizar equipamento de leitura direta intrinsecamente seguro e provido de alarme, aparelho protegido contra emissões de eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência. Tempo. Meus amigos, a gente tem que evitar o quê? A ventilação com oxigênio puro. Por quê? Risco de explosão. O restante, testar o equipamento está correto. Utilizar equipamento de leitura com alarme correto. Aparelhos protegidos contra interferências está correto. Marquem aí, a alternativa B está errada. Nunca oxigênio puro, porque você corre o risco de explosão, certo? No espaço confinado, devemos adotar alternativa A, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor, inundação, soterramento, agolfamento e incêndio, adotar medidas para eliminar o controle e os riscos de incidente de explosão, choque elétrico, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos e esmagamentos. Bom, tempo. Meus amigos, devemos adotar, no espaço confinado, devemos adotar o quê? Medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio e explosão. Adotar choque elétrico, adotar inundação, adotar aquecimento, pelo amor de Deus. Muito importante, tem que evitar isso. Mas aqui encaixa a letra C. Adotar medidas de eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão. Tá? Bom, meus amigos, eu vou encerrar hoje por aqui. Na próxima aula a gente volta, tá, com os exercícios, porque são muitos exercícios dessa norma, tá? Trabalhando a questão 9 em diante, tá? A gente vai trabalhar com a questão 9 em diante, sob norma e regulamentação, tá, da NR33. A gente se vê então na nossa próxima aula com resolução de exercícios comentados para aprimorar o nosso conhecimento. Falou? Se vê na próxima aula então. Aquele abraço. Valeu!